Para você que está com saudade, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seguindo agora, módulo 2, noções do mercado de câmbio, tá? Um mercado muito interessante, muitas novidades, muitas informações e grandes detalhes, hein? Muito bacana falar sobre câmbio e antes de adentrarmos no mercado de câmbio, nós primeiro precisamos ressaltar o quê? Quem é que cria normas sobre câmbio? O Conselho Monetário Nacional. Nós já falamos que é o órgão máximo normativo, fixa as normas e diretrizes sobre mercado cambial, política de crédito e política monetária. Quem executa o mercado de câmbio é o Banco Central. Agora, quando o Conselho cria normas, o Conselho cria normas gerais sobre câmbio, normas gerais sobre câmbio. Enquanto o Bacen, para fazer uma boa execução da política cambial, vai criar o quê? Poderá criar normas específicas. Então, olha só, primeira exceção aí, né, a segunda, na verdade, porque a gente fala assim, mas o Bacen executa, então o Bacen não cria normas? Claro que cria, tudo bem? E lembrando que as normas criadas pelo Conselho são chamadas de resoluções, enquanto as normas criadas pelo Banco Central são chamadas de circulares, ok? Então, olha só, vai criar norma? Claro, se ele precisa executar, ele precisa criar algumas regras para facilitar a sua execução e fiscalização do mercado cambial, tudo bem? Então, nós temos essa exceção e também já vimos aquela que o Banco Central regula a Câmara de Compensação de Cheques e outros papéis. Maravilha? Então, seguindo em frente, esse mercado cambial, ele é um mercado que o Bacen tem grande interesse nele. O Bacen atua como figura principal dentro desse mercado, tudo bem? O mercado cambial, na verdade, é um ambiente, né, abstrato, porque não é um ambiente físico, não tem um local onde você possa negociar câmbio, compra e venda de moeda estrangeira, não tem um local onde você pode fazer contratos de transferências de câmbio, exportação e importação. Então, na verdade, o local, o ambiente de mercado de câmbio é um ambiente abstrato, tá? Mas é um ambiente onde ocorrem as negociações cambiais. Ou seja, negociação cambial são negociações com moedas de países diferentes, tudo bem? Quando eu falo em câmbio, eu falo em troca. E troca de moeda de países diferentes. Então, onde há moedas de países diferentes, há um câmbio. E onde há câmbio, há um ambiente de negociações, tudo bem? E certamente, onde tem um ambiente de negociação, tem figuras que operam dentro desse ambiente, tá ok? Então, quando a gente pensa em mercado cambial, não tem como não vir à mente duas figuras principais desse mercado: os exportadores e os importadores. Não tem como não pensar nas operações de exportação e nas operações de importação. Não há essa possibilidade, ok? Todo exportador demanda câmbio e todo importador demanda câmbio, tá? Então vamos ver como que isso ocorre. Como que ocorre a transferência de recursos de moeda estrangeira dentro deste mercado de câmbio, né? Nós falamos lá no primeiro slide, no lugar do câmbio nós colocamos mercado financeiro, né? Sistema Financeiro Nacional. Então nós vimos como que dava a transferência de recursos, de renda entre os agentes. Porque eu falei lá no começo que o Sistema Financeiro Nacional, ele é o principal agente, ou é o principal sistema para haver o quê? Transferência de recurso entre agentes poupadores e agentes tomadores. O Sistema Financeiro Nacional, ele é criado, ele existe para que haja essa
facilidade na transferência de recurso entre os agentes econômicos de uma economia de um país, tudo bem? O mercado de câmbio também. Ele vai transferir recursos, mas esses recursos estão vinculados a moedas estrangeiras, tá? E claro, exportadores e importadores precisam de moeda estrangeira ou recebem moeda estrangeira, tudo bem? Então nós vamos ver como é que se dá essa transferência. Então vamos imaginar que nós temos um importador aqui brasileiro, ok? Esse importador brasileiro, ele quer importar do resto do mundo mercadorias, tudo bem? Então vamos pensar uma importação aí de um veículo, pronto. Ele quer importar um veículo, uma Ferrari. Maravilha? E esse veículo, ele precisa trazer para onde? Essa mercadoria? Para o Brasil. Que o importador é brasileiro, ok? Então, o que acontece? Esse importador, ele tem reais. Ele tem dinheiro guardado aqui no banco em reais, tudo bem? Na hora que o carro chega na alfândega, ele precisa fazer o quê? O pagamento. Então, o que ele faz? Ele pega esses reais e faz um câmbio. Câmbio. Ou seja, ele troca os reais em dólares. Por quê? Porque o resto do mundo não vai aceitar reais. O resto do mundo quer moeda estrangeira. Se for Europa, euro. No nosso exemplo aqui, eu estou colocando Estados Unidos, né? E aí seria o quê? Dólar. Tudo bem? Maravilha. Então, houve aqui o quê? Ó? Uma demanda por câmbio. Tudo bem? Então, trocou os reais e comprou dólar e mandou para pagamento, para o exportador, no caso o resto do mundo, o americano. Beleza? Então, nós já tivemos aqui uma operação de câmbio, né? Uma demanda, o importador então precisa o quê? Comprar moeda estrangeira, no caso o dólar. O exportador é o oposto. Vamos imaginar agora que esse exportador brasileiro, ele precisa exportar a mercadoria. Então sai daqui, ó, a mercadoria do Brasil e ele quer mandar essa mercadoria para os Estados Unidos. Qual mercadoria? Soja. Maravilha? O que esse exportador tem? O exportador tem o produto, a mercadoria. E o importador, no caso os Estados Unidos, tem o quê? Ele tem a moeda americana, ou seja, dólar. Hora que a mercadoria chega na alfândega, o americano precisa pagar o brasileiro, a empresa de exportação, senão ela não despacha. Então, o que ele faz? Ele manda os dólares, mas hora que chega aqui, ó, no Brasil, na alfândega, esses dólares têm que ser o quê? Vendidos. O exportador pega os dólares, ele já entregou a mercadoria, recebeu dólares. E aí ele faz o quê? Uma operação de câmbio para quê? Trocar esses dólares por reais. Porque no Brasil tem que ser depositado o quê? Reais. Ok? Então, o que aconteceu com o exportador? O exportador vende moeda estrangeira, enquanto o importador compra. Tudo bem? Então, isso funciona da mesma forma, se eu colocar como referência o resto do mundo aqui importando e o resto do mundo também exportando. Então, a mobilidade, a transferência de recursos de moeda estrangeira, né, entre os agentes se dá principalmente por operações de exportação e operações de importação. Tudo bem?
onde nós temos lá os importadores. Compram moeda estrangeira. Enquanto os exportadores vendem moeda estrangeira. E aí, nós estamos falando de uma relação de compra e venda. E numa relação de compra e venda, nós temos que o preço da moeda, o preço, numa relação de compra e venda, ó, o preço da moeda, quem define é o mercado. De acordo com a lei da oferta e da procura. Né? Se tem mais importadores do que exportadores, vai haver mais compra de dólar do que venda. Se houve mais compra, a procura por moeda estrangeira foi maior do que a oferta. Então, o preço do dólar sobe. Se nós temos exportações maiores do que as importações, então, na verdade, entrou muita moeda estrangeira no nosso país e a moeda estrangeira precisa ser vendida para virar reais. Então, na verdade, eu vendo muito mais moeda estrangeira do que compro. Se a venda é maior, a oferta está maior que a procura. Então, o preço da moeda cai. Então, olha só, o que acontece, né? Olha os efeitos. Quando o dólar está muito alto, o que ocorre? Facilita a exportação. Tudo bem? Um dólar muito alto, então vamos ver essa relação aqui, ó. A relação de dólar alto e dólar baixo. Então, olha aqui o que acontece, ó. Nós temos aqui exportação e importação. Ó, exportadores e importadores. Correto? E aqui a gente coloca, ó, moeda estrangeira e aqui nós vamos colocar produtos. Então, vamos fazer a seguinte relação, ó. Dois quadros aqui, tá? Nós vamos ter duas situações, ó. O dólar valendo R$1, ô saudade. E o dólar valendo R$4, ô tristeza. Beleza? Então, dois cenários aqui, tá? O dólar valendo R$1, 1 para 1, e o dólar valendo R$4, ou seja, $1 você precisa de R$4. Então, pronto. Então, o primeiro cenário aqui, ó, o dólar valendo R$1, tá? Vamos olhar a visão do exportador e depois olharemos a visão do importador. Então, olha só, nós temos aqui os exportadores, Brasil, e importadores, vamos pensar, Estados Unidos, tá ok? Então, olha só, no Brasil, vamos imaginar que esses exportadores estão vendendo sapato. Vão exportar sapatos, tudo bem? Região lá, perto da minha cidade de Franca, grande cidade exportadora de sapatos, ok? Só que esse sapato, digamos que para produzir, jogar o custo, insumos, mais a margem de lucro da empresa, ele chega aqui com preço final custando 50, vamos colocar R$50. Custo,
já com lucro, sai da fábrica para exportar por R$50, tudo bem? Ora, se o dólar está R$1, esse importador, se ele quiser importar os sapatos, fazer devagar isso aqui para não dar confusão. Se ele quiser importar os sapatos, ele vai precisar de quanto, né? São R$50, ele vai ter que mandar quanto? $50. Por quê? Quando chega o dinheiro no Brasil, né? Ó, ele importou, esse exportador, vem cá, entregou o produto, olha lá, ó, entrega o produto e o importador faz o quê? Paga com moeda estrangeira. Mas aí, chega aqui, ó, vai chegar aqui, vai ter quanto? Chegou para empresa exportadora de sapato, tem lá $50. Vai dar certo? Vai, porque ela vai vender os dólares, correto? E vai virar o quê? $50 a R$1, virou R$50. Pronto, resolveu o problema. Tudo certo. Agora, a questão é, será que esse americano, se ele compra um sapato aqui no Brasil por $50, vamos imaginar que para produzir um sapato nos Estados Unidos, com uma qualidade muito superior, fique em $45. Ou seja, $50. Aí nós precisamos analisar o seguinte, será que o americano vai querer comprar um sapato aqui, que custa $50 para ele, sendo que lá nos Estados Unidos ele tem o mesmo sapato ou um sapato com mais qualidade, da Nike, por exemplo, que também custa o mesmo valor, $50. Então, você acha que o importador, no caso o americano, vai preferir importar ou ele vai preferir comprar no mercado interno? Certo? Né? Essa é uma pergunta, tudo bem? Talvez ele iria importar esse sapato das duas uma. Se o preço lá nos Estados Unidos ficasse muito mais alto, digamos aí uns $200, ou se esse sapato que é exportado não tiver nenhum outro igual nos Estados Unidos, exclusivo. Tudo bem? Aí talvez ele poderia fazer valer a pena e falar, vou comprar aquele sapato. Igual um carro importado, né? Só tem aquela série, por exemplo, uma BMW, tá? Então, eu quero que você já comece a associar o quê? Que quando o dólar está baixo, esse cara aqui, vamos olhar sempre sobre o parâmetro do Brasil. Esquece o americano. Vamos olhar aqui, ó. Referência nossa é nosso país. Quando o dólar está baixo, fica ruim para quem? Para os exportadores, que dificilmente eles vão conseguir exportar a mercadoria. Agora, vamos olhar sobre a ótica do importador. Não, ou melhor, o dólar baixo você já viu que o exportador está ruim. Então agora vamos fazer o dólar alto para o exportador. Depois a gente inverte num outro desenho, tudo bem? Agora vamos pensar, ó, que esse mesmo sapato, senão a gente perde o raciocínio. Vamos pensar que esse mesmo sapato, que custou R$50, correto? E o dólar agora esteja aqui, ó, R$4. Ou seja, cada R$4 eu compro $1, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? O americano, esses R$50 aqui, vão virar quantos dólares? Nós temos que dividir por 4. Então, eu vou pegar R$50 e vou dividir por 4. 1 vezes 4, 4 para 5, 1, baixo 0. Né? 2 vezes 4, 8 para 10, 2, baixo 0. 4 vezes 5, 20 para 20 nada. $12,50.
Então, olha só, esses R$50, na verdade, virou o quê? 12,50 dólares. Então, esse sapato que custou R$50 para esse exportador, essa indústria, tudo bem? Na verdade, é o mesmo ou o equivalente a 12,50 dólares. Beleza? Aí, o americano vai importar o sapato. Ele vai precisar de quantos dólares agora? Não precisa de 50. Ele vai precisar agora somente de 12,50 dólares. Aí eu te pergunto, com 12 dólares e 50, ele mal come um McDonald's. E ele pode comprar um sapato aqui no Brasil. Porque o sapato lá custa 50 dólares. Então, cada 12 reais e 50, cada 12 dólares e meio, né? Se com 50 dólares, lá ele compraria quantos sapatos aqui? 4, porque é 4 vezes o valor da moeda. Então, o que que ele faz? Com certeza ele vai querer fazer o quê? Comprar os sapatos. Então, a empresa entrega o produto e ele vai pagar o quê? Vai mandar para nós 12,50 dólares. Hora que chega aqui, essa empresa, essa indústria de sapato vai fazer o quê? Vender os dólares. Olha, se o dólar custa R$4, ele tem 12 dólares e meio, multiplica por 4, eu vou chegar onde? Nos R$50. Pronto, fim de papo. Ficou bom ou não ficou bom? Ficou. Então, o dólar alto favorece o quê? A exportação. Maravilha? Então, agora a gente vai ver o mesmo cenário, um dólar baixo e um dólar alto, agora como referência quem? O importador brasileiro. Então, vamos pensar, ó. De novo, nós temos aqui, ó, moeda estrangeira. Nós temos agora produtos. Agora, desse lado aqui, eu tenho o importador. E desse outro lado aqui, eu tenho o exportador. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. O exportador, quem é? Estados Unidos. O importador, Brasil. Beleza? Mesma relação, ó. $1. R$1 e $1 valendo R$4. Beleza? Agora, quem importa é a empresa brasileira ou a pessoa física. Vamos jogar uma pessoa física para ficar mais gostoso, tá? Qual é o sonho de consumo de uma pessoa física? Estados Unidos. Hã? Disney. Não é isso? O sonho de consumo é ir lá para a Disney. Beleza. Vamos imaginar que os Estados Unidos diz assim, ó, esse produto, Walt Disney, né, Mickey Mouse, todo mundo, custa, né, para você ir para a Disney, parque e tal, diversão, vai custar hoje aí para você $5.000. $5.000. Esse é o preço para ir para os Estados Unidos. Tudo bem? Simulando o câmbio a 1, olha o que vai acontecer. O importador fala, meu, para eu viajar para os Estados Unidos, eu preciso mandar quanto? $5.000. Então o importador pega lá $5.000, aí ele faz o quê? A conversão. O dólar está 1, então ele vai no mercado, comprou $5.000, vezes R$1, pagou quanto? R$5.000. Tudo bem? O que ele fez aqui? Ele fez uma compra de moeda estrangeira. Tudo bem? E aí, esses R$5.000 de moeda estrangeira virou $5.000, tudo bem ou não? Ele pegou R$5.000 vezes 1, comprou $5.000, ele precisou de R$5.000. Então, comprou lá $5.000 e mandou para os Estados Unidos os $5.000. Pronto, Estados Unidos recebeu e mandou para ele os bilhetes, para ele curtir o parque com o filho, bonitinho, a Disney,
tal. Maravilha. Aí você pensa comigo, será que o importador vai querer? Você quereria, né? Você desejaria? Olha só, claro, se de repente para viajar, digamos aí, para qualquer região do país, eu não vou arriscar aqui a falar nenhuma, porque senão vocês podem achar que eu estou denegrindo a região que você mora, mas vamos supor para viajar em qualquer lugar do Brasil, um lugar simples, tá? Fosse gastar os mesmos R$ 5.000. De aéreo, hotel, né? Um resort, por exemplo. Aí você acha que o importador vai preferir viajar para o Brasil ou ele vai preferir viajar para a Disney? Eis a questão, tudo bem? Eu acredito que ele vai querer ir para a Disney realizar o sonho dele, né? Ainda mais eu que tenho uma filhinha de 2 anos e meio, que ama as princesas, né? Tem a Elsa, Frozen, todas aquelas coisas lá, tem que saber. Então pronto, né? Mas claro, vou esperar o dólar chegar a R$ 1. Então olha só, neste momento, há uma vantagem para quem? O importador, tudo bem? Agora, se a gente simular o dólar a R$ 4, olha que interessante, hein? Você já deve estar fazendo as contas assim, caramba, vamos baixar esse dólar. Se o dólar tiver R$ 4, a mesma viagem que custa $5.000, tudo bem ou não? E o dólar custa R$ 4, então eu tenho que falar, se um dólar custa R$ 5.000 vezes 4, eu vou falar de R$ 20.000. Então, olha só, o importador fala, bom, eu preciso de $5.000. Então, $5.000 a R$ 4 cada dólar, eu vou precisar de R$ 20.000. E aí, ele teria que ter R$ 20.000 para conseguir comprar os mesmos $5.000. Daí ele pensa assim, R$ 20.000, eu posso fazer 4 viagens no ano aqui no Brasil. Ou 2 boas viagens, 10 e 10. Você acha que ele vai para a Disney? Não. Então, olha só, o dólar alto dificulta o quê? A importação. Então, para a gente fechar nossa aula aqui de agora, vamos lembrar só essa associação aqui, ó. Dólar alto e dólar baixo. Quando o dólar está alto, vamos pegar o mesmo exemplo, os R$ 4, o que acontece? Ó, bom para o exportador, ruim para o importador. Quando o dólar está baixo, R$ 1, nós temos essa relação. Ruim para exportador e bom para importador. Então, olha os efeitos monetários que acarretam nessas duas situações, ó. Então, olha só, presta atenção. Se é bom para o exportador, significa o quê? Entra mais moeda estrangeira. Ruim para o importador, sai menos moeda estrangeira. Do outro lado, dólar baixo, ruim para exportador. Entra menos moeda e bom para importador, sai mais moeda. Resumindo, entrar moeda e sair moeda, o que eu estou querendo dizer para você é exatamente o seguinte. Se entra mais moeda, ou seja, aqui ó, a venda é maior
do que a compra por moeda estrangeira. Tudo bem? Aqui a nossa referência é a moeda estrangeira. Ó, se entra mais moeda no país, os exportadores vão precisar vender a moeda para virar reais. Então a venda é maior que a compra. Se a venda é maior que a compra, o que que ocorre? Venda maior que a compra, oferta maior que procura. Tendência, preço cair. Agora, olha só, se neste exemplo entra menos moeda, então a compra é maior do que a venda. Se a compra é maior do que a venda, então, na verdade, a procura é maior do que a oferta. Se a procura é maior que a oferta, tendência do preço subir. Maravilha? E olha os impactos em relação à moeda monetária para a gente fechar a aula. Ó, os impactos seriam esses aqui. Ó. Se eu tenho uma oferta, eu vendo mais moeda estrangeira, então aumenta volume de reais na economia. Política monetária, ó. Se eu vendo moeda estrangeira, eu tenho que receber reais, então aumenta o volume de reais na economia. Aumentando o volume de reais na economia, aumenta o consumo e aumenta a inflação. Mas o país cresce. Por outro lado, se eu compro mais moeda estrangeira do que vende, então o que que acontece? Diminui volume de reais na economia. Se diminui volume de reais na economia, diminui consumo, inflação cai e o país não cresce, deixa de vender os produtos. Legal? Entender essa relação, essa dinâmica do mercado de câmbio? Muito boa, né? Eu amo também esse assunto, é muito interessante. Porque olha os efeitos que dão, né? O câmbio gera um impacto também na política monetária, beleza? Fiquem com Deus, já já voltamos com mais Mercado Cambial. Grande abraço.